A aula de hoje é para você que tem dúvidas sobre como acertar a concordância verbal. Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Chay! E hoje tem aula da Chay aqui no canal. E a aula hoje sobre concordância verbal. É tão difícil acertar a concordância verbal, é tão difícil saber qual é o sujeito, o que esse sujeito pede, se tem exceção, se é regra geral. E aí? E para isso, então, hoje a gente vai te ajudar a como acertar a concordância verbal. Se liga aqui. Para começar, a gente vai pontuar, tá? Várias situaçõezinhas da concordância. A primeira delas é o sujeito simples. Deixa eu te relembrar. Sujeito simples é quando eu tenho apenas um, tá? Então, se eu digo assim, eu adoro ir à praia, eu tenho somente um sujeito, que é o eu. No caso de sujeito simples, a regra geral vai dizer que concorda, tá? Concorda em número, né? Também gênero e também em grau, beleza? Bom, então eu digo, eu adoro ir à praia porque eu tenho só um único sujeito. Agora, se fosse o nós, também é um único sujeito, também é sujeito simples, nós adoramos ir à praia. O que que muda? Eu adoro, concorda com o eu. Se fosse o nós, adoramos, tá? Pensar na questão do singular ou plural. Lembrando que sujeito simples significa que eu tenho um núcleo de sujeito. Não significa que ele não possa ir para o plural, tá? Qual é o sujeito que eu tenho aqui? Eu, um sujeito simples. Qual é o sujeito que eu tenho aqui? Nós, um sujeito também do mesmo jeito. A diferença é que ele está no pluralzinho, beleza? Agora o ponto 2 é nomes plurais. Um belo exemplo disso é a ideia de Estados Unidos. A gente diz assim, Estados Unidos e aí fala sobre, ou então, os Estados Unidos são. Chay, o que mudou para aqui ser no plural e aqui ser no singular? Algo que faz a concordância variar várias vezes, que é a ideia de ter ou não um artigo. Como aqui eu tenho um artigo, que eu falo os Estados Unidos, eu sou obrigada, tá? Obrigada mesmo a puxar aqui o são. Então, eu tenho marcador e aí eu faço a concordância no plural. Mas no caso de eu não ter o marcador, aí eu faço a concordância no singular, tá? Outro ponto bem importante também, tá? Que intriga. Vejam bem, eu tô colocando aqui pontos que eu sei que são pontos que causam dúvidas. Não são todos os pontos da concordância, mas são pontos bem importantes. Bom, porcentagem mais substantivo. Porque a porcentagem por si só, se ela não vem escrita no plural, né? Mais de um, a gente já pensa, então é tudo no plural? Depende. Eu posso colocar assim, ó, 25%, né? Ó, dos trabalhadores. E posso colocar 10% do faturamento. Olha só, 25% dos trabalhadores está no plural. Então, eu posso dizer somente que 25% dos trabalhadores reclamam dos salários. Reclamam, foi pro plural, porque são os trabalhadores. Agora, o faturamento, 10% do faturamento, eu vou dizer aumentou, porque 10% do faturamento aumentou. Percebam que é independente aqui, ó, independente dos números serem plurais, né, da ideia do número ser plural, eu tenho que pensar no substantivo que eu tenho aqui depois, tá? Então, por isso que é tão importante a gente fazer toda uma análise sempre de cada caso. Concordância, como eu digo para os meus alunos, não é e nunca vai ser uma receita de bolo. E agora o ponto rei da confusão, que eu deixei uma paginazinha só para ele,
que é o famoso... Adivinha aí, ó. Sujeito composto, que é o famoso sujeito composto, que é o rei da confusão da concordância. E neste caso aqui, a regra geral vai dizer que a gente tem que olhar a posição do verbo. A posição do verbo vai nos ajudar a descobrir se a gente concorda com o primeiro sujeito, com o segundo, porque quando eu tenho sujeito composto, significa que eu tenho mais do que um, e não é na quantidade, é 2 núcleos. Eu digo assim, a Chayane e sua mãe. Eu tenho 2, eu tenho a Chayane e mais alguém, tá? Então, lembra do sujeito composto, 2 núcleos. E aí a gente vai ter que olhar para o verbo e ver a posição para dar uma ajudinha. A primeira é o que a gente chama de sujeito anteposto, tá? Então eu digo assim: gatos e cachorros são bagunceiros, tá? Eu tenho gatos, tenho cachorro, núcleo 1, núcleo 2, são bagunceiros. Coloquei tudo isso no plural. Aqui eu tenho o antes, né? Antes do verbo. E aí a regra geral junta tudo e vai tudo para o plural. Outra bolinha é sujeito formado por 2 ou mais pessoas. Mesma ideia. Eu posso falar assim: eu, você e Pedro, né? Fomos. Peguei o verbo, juntei os 3 núcleos que eu tenho aqui e disse que todos nós fomos. Permanece ainda tudo no plural. Agora, segura esse barquinho. Se o sujeito for posposto ao verbo, ou seja, ele vier depois, a concordância é opcional. Ó. Posto é opcional. Então, se eu digo assim, eu posso assim, virar a Sandra, o Alex e a família. Mas também posso dizer: virão a Sandra, o Alex e a família. Chay, tem algum macete? Não. Só lembrar que se o verbo estiver antes de tudo, tá? Estiver lá no comecinho, a regra vai dizer que você é que manda, você é que escolhe. Fica até mais fácil, né? Você é que manda, você é que escolhe, você que decide. Fofuras, uma ajudinha bem rapidinha de concordância aí pra vocês. Espero ter ajudado muito, muito, muito. Se você tem uma sugestão de vídeo, uma dúvida, manda aqui pra mim. Não esquece de se inscrever no meu canal. Me segue lá no Instagram também, ó. Instagram, TikTok, aqui no YouTube. É tudo Chayane Farias que você me acha. Beijo!